Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. É isso mesmo, Anderson Silva Teologia. No mês de maio é falado sempre com ênfase em família nas igrejas batistas e não foi diferente na minha igreja nesse último final de semana. Você já parou para pensar no padrão de família em que Deus exige? No padrão de família em que o Senhor sonha para a nossa sociedade? A gente sempre fica se perguntando qual é o padrão de família perfeito para Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? E eu convido você a ficar até o finalzinho desse vídeo, tá bom? Vem comigo! Fala pessoal, convido você a ir para a sua Bíblia aí em casa, abrir em Efésios capítulo 5, versículo 22 e Efésios 6, versículo 4. E aí nós vamos ver alguns pontos importantes dentro desses textos sobre a família, o olhar de Deus para a família, o plano que Deus tem para a família. Já que a Bíblia é a palavra de Deus e é o nosso manual de fé e prática, nós temos que olhar para ela, não com o nosso olhar, não com o que a gente pensa. A grande dificuldade nossa hoje é entender o nosso ponto de vista e querer colocá-lo dentro da Bíblia. Mas nós devemos olhar para a palavra de Deus diferente e ver o que ela fala para nós. Aí está a diferença. E esse texto do capítulo 5, versículo 22 e 24 é um texto muito polêmico, onde fala sobre as mulheres e a submissão da esposa. Esse termo submissão tem trazido grande dificuldade para as nossas igrejas e também para a sociedade. Olha aquilo que eu te falei, trazer o seu pensamento para dentro da realidade da Bíblia. E ele diz: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. A submissão aqui não é inferioridade. A gente precisa ter guardado na nossa mente. A submissão que Paulo fala aqui não tem a ver com inferioridade, mas é um papel de honra para o seu marido. Paulo mostra que essa submissão é como ao Senhor, ou seja, nós devemos nos submeter ao Senhor, nós devemos amar ao Senhor. A esposa amando a Deus, ela amará ao seu marido. A esposa se sujeitando ao seu marido, ou seja, estando ao lado do seu marido, não é o que o mundo prega, não é o que lá fora prega, onde que as mulheres devem ser maiores, homens devem ser maiores que as mulheres, mas a Bíblia sempre pregou igualdade. O Senhor sempre prega igualdade dentro de um casal. Mas aí nós esquecemos que lá na frente também o apóstolo Paulo fala sobre o marido. E aí? Vamos lá? Você vai para o versículo 25 agora. E ele fala: maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja. Olha aí, maridos, a responsabilidade nossa como homens. Devemos amar as nossas esposas, assim como Deus amou a igreja. Ou seja, o amor do homem é um amor responsável, é um amor sacrificial. Então, o padrão do amor do marido aqui é elevado. Cristo se entregou para a igreja de forma sacrificial, santa e perseverante. O marido lidera com humildade, serve com alegria e protege com coragem, como Cristo faz com a igreja. Então, quando a gente entra nesse debate, a gente não pode esquecer a parte do marido, que é uma parte extremamente importante. Então, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. E maridos, amem as suas esposas de maneira sacrificial. Olha o equilíbrio em que Deus traz para o padrão de marido e mulher dentro de uma relação. A gente não pode esquecer de ler no todo a palavra de Deus. A gente não pode pegar fragmentos e trazer para a nossa realidade. Ou seja, trazer a nossa realidade, trazer a nossa perspectiva para dentro da Bíblia. Tem que ser ao contrário. A nossa leitura da palavra de Deus precisa ser uma leitura humilde, em que traz a pergunta: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Não é o que eu quero ouvir da Bíblia, mas é o que a Bíblia quer falar comigo. Então a nossa leitura, a sua leitura a partir de hoje, tem que ser de uma maneira diferente. Então eu já falei do marido, já falei da esposa e também a Bíblia fala sobre o papel dos filhos. Os filhos devem ser obedientes de maneira honrosa. E aí você vai para Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Você vai ver aí o que o Senhor espera dos filhos. E a palavra de Deus diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais, aonde? No Senhor, porque isso é justo. Então Paulo também traz a responsabilidade de nós como os filhos de sermos obedientes aos nossos pais. Então, todo mundo na engrenagem da família tem o seu papel e precisa ser
levado muito a sério, porque Deus se preocupa tanto com a família, que foi a primeira instituição a ser criada por Ele lá no Éden, ou seja, homem e mulher. Vamos seguir? Meio o papel dos pais na educação dos filhos. A educação tem que ser amorosa e, acima de tudo, bíblica. Os padrões bíblicos é o melhor padrão a se seguir para uma sociedade justa, uma sociedade que verdadeiramente ama. Ou seja, o padrão da educação precisa ser bíblico, precisa ser uma educação vinda do Senhor. E aí, no versículo 6 do capítulo 4 de Efésios, diz assim: E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E aí o autor fala aqui, os pais devem ensinar com firmeza e ternura. Não devem ser provocadores, mas formadores espirituais. A educação cristã exige tempo, paciência, fidelidade à palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz que você deve ensinar os seus filhos diligentemente. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar. Olha aí, esse texto é bastante conhecido, né? E também tem Hebreus, capítulo 12, versículos de 7 a 11, que diz: a disciplina é o sinal do amor de Deus. Então, meus amigos, a Bíblia fala claramente o padrão de família em que Deus espera, onde Ele dá um manual, Ele dá mais ou menos assim, realmente um manual, né? Ele dá um manual pra gente, como devemos lidar como família em casa, como devemos conviver como família. Que esse manual, ele dá um convívio de paz, prosperidade e alegria. Em nenhum momento também Deus fala que nós estaremos livres dos problemas, das complexidades, mas quando os problemas vierem, nós estaremos alicerçados no amor de Cristo. Esse é o diferencial de uma família que segue os padrões bíblicos, os padrões do Senhor. Eu termino aqui com vocês trazendo essa frase de Charles Spurgeon, que diz assim: o lar é o jardim da alma. O que plantamos ali, colheremos na eternidade. Então, ser família é uma grande responsabilidade. Por isso, nada melhor do que seguirmos os preceitos do Senhor, as orientações vindas do Senhor. Ninguém nos amou tanto como a Jesus Cristo. Então, ninguém se preocupa tanto conosco quanto a Jesus Cristo. Uma família voltada para o Senhor também não quer dizer uma família que não vai ter problemas, tá? Nós vamos ter problemas, teremos dificuldades, mas termos uma dificuldade com a certeza de que Cristo nos guarda é muito diferente de termos uma dificuldade e não sabermos lidar. E a gente quer lidar com a certeza do nosso coração. E é aí que mora o perigo, onde nós somos falhos, somos pecadores e somos errôneos. Então, meus amigos, nada melhor do que a palavra de Deus para cuidar da nossa família. Nada melhor do que a presença do Senhor dentro dos nossos lares. Tá bom, pessoal? Ficamos por aqui. Espero que você tenha curtido. Não se esqueça de se inscrever, ativar os sininhos e compartilhar esse vídeo, tá bom? Se você gostou, quer comentar alguma coisa, alguma dúvida, algum tema? Comenta aí, joga nos comentários. Espero que você tenha gostado. Forte abraço!